A igreja primitiva começou a enfrentar sérios problemas com as mais variadas ideias que começaram a surgir e que passaram a ser chamadas de heresia. E tinha que se encontrar uma forma de enfrentar o que estava acontecendo na igreja, e por isso a igreja decidiu fazer algo. E o que eles fizeram foi convocar concílios das igrejas que haviam naquele momento. Os representantes dessas igrejas vieram para este concílio e ali, num processo comunitário de busca da verdade, ainda que muito jogo de poder houvesse no meio das discussões, eles buscaram definir o que era verdade na questão da fé cristã e do cristianismo. Os concílios ecumênicos são então uma invenção cristã enraizada na história do cristianismo, tanto do ponto de vista intelectual quanto social. Foram demonstrações grandiosas e ostensivas de vitalidade da igreja, mas também revelaram hostilidades e fendas e inimizades entre os líderes. Os líderes dessas comunidades cristãs de todo o mundo antigo se reuniam para debater e chegar a um acordo consensual sobre questões quanto à cristologia e trindade, que eram os dois grandes problemas que a igreja primitiva enfrentava. Tornou-se padrão para as disputas doutrinárias a partir do primeiro concílio que outros concílios fossem convocados. E a história destes concílios eclesiásticos gerais e alguns regionais é tão longa quanto a história do cristianismo, e nós vamos começar a ver o primeiro de todos eles lá em Atos 15, que é o Concílio de Jerusalém. Quando nós falamos de concílios ecumênicos, que vem da palavra grega oikumene, estamos falando dos concílios que aconteceram depois daquele concílio de Jerusalém, e que a palavra oikumene significa toda a terra habitada, e representantes de igrejas do mundo conhecido daquele momento vieram para reunir-se. E a realização em 325 em Niceia deu origem a uma série de concílios, Constantinopla, Calcedônia e 2 em Éfeso, para citar os primeiros, e todos refletem um modelo recorrente de construção da identidade cristã através da comunidade de maneira pública e ostensiva. Não eram coisas reservadas, eram abertas. E o conhecimento que ali trabalhado era possível se saber, não tinha nada escondido, a não ser os jogos políticos que estavam por trás das discussões. E uma coisa interessante é que houve um envolvimento imperial nos assuntos eclesiásticos, e isso foi muito visível. Constantino, convocando os bispos e doutores da igreja a se reunir em Niceia sob os auspícios imperiais, estabeleceu um padrão que foi definir a relação entre o império e a igreja, que durou muitos séculos depois desse primeiro concílio. O seu sucessor, que é Teodósio II, convocou 2 concílios ecumênicos. Mas uma coisa interessante, nenhum imperador ou algum dos seus oficiais presidiram ou controlaram os concílios. Eles convocaram, mas não presidiram e nem controlaram. O concílio de Niceia, que é o primeiro, foi realizado em 325 e era composto por bispos convocados por Constantino. Ele teve a tarefa de julgar Ário e a sua doutrina adocionista, pois afirmava que Jesus havia sido criado por Deus como qualquer ser humano, sujeito ao pecado e ao erro, não era eterno como o Pai, e o Pai o havia adotado por ocasião do seu batismo. Por isso, a adoção de um ser humano normal como filho de Deus
por ocasião do batismo, e daí o nome adocionista. O julgamento de Ário foi muito tumultuado. Ário e seus discípulos foram chamados de blasfemos. Os demais bispos que estavam presentes ao concílio cobriam os ouvidos enquanto Ário explicava sua doutrina e o declaravam anátema. Quando o credo niceno foi escrito, estabeleceu a divindade do Senhor, negando desta forma o adocionismo. Ário e seus seguidores foram exilados. Perceba que neste momento a igreja não era institucionalizada como uma organização bem estruturada. E isso trouxe dificuldades para os sobreviventes, no caso Ário e seus seguidores, para lidarem com a perseguição que sobre eles se moveu. E naquele momento pensar diferente dos bispos e da maioria e sobreviver passou a ser um ato político e social. Eles se reuniam em concílio pelo poder imperial e os bispos começaram a assumir uma autoridade para julgar os hereges. Preste atenção nisto. A comunhão de pequenas igrejas, pequenas comunidades que se reuniam nas casas, começa a dar lugar a um poder central, bispo. E as casas começam a ser substituídas pelos templos, muitos deles construídos com dinheiro público. E aqui vai se intensificando e se solidificando o casamento da igreja com o Estado. É verdade que a igreja enfrentou problemas com a heresia, mas também é evidente que forneceu a estratégia política de um imperador que viu nos hereges uma ameaça ao império. Embora exista alguma sabedoria em consultar as autoridades teológicas, isto consolidou o poder do imperador. No exercício do seu papado, ele ordenou que hereges excomungados fossem readmitidos na igreja. Um deles foi Atanásio, bispo de Alexandria. Atanásio, arcebispo cujo episcopado durou 45 anos, esteve 17 anos no exílio em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 imperadores romanos. Esse cara era durão. E ele foi o defensor do trinitarismo contra o arianismo. O conflito contra Ário moldou a carreira de Atanásio. Ele também disputou contra os imperadores Constantino, Constâncio, Juliano e Valente. Isto lhe deu o apelido de Atanásios contra Mundum, porque ele brigou com todo mundo, defendendo o trinitarismo e negando o adocionismo. Os inimigos do bispo Atanásio o acusavam de ter causado a morte de um bispo chamado Arsino, e que ele usava as mãos dos mortos para fazer bruxaria. Ele foi convocado para participar de um concílio em Cesareia, que era um concílio regional. Atanásio recusou-se a comparecer a um tribunal formado pelos inimigos. Ele foi então convocado para o concílio em Tiro. E o interessante é que o bispo Arsino, que diziam que ele havia matado, estava lá, vivinho da Silva. A acusação afirmava que Atanásio ameaçava acabar com a exportação de trigo da Alexandria para Constantinopla, e o que traria grande fome para a cidade do imperador, o que sem dúvida traria a ira de Constantino. A verdade dessa afirmação nunca foi comprovada, mas o bispo foi exilado e enviado a Trier, no Reno, onde passou 2 anos e 4 meses. O exílio do bispo não garantiu os resultados desejados. Os cristãos da Alexandria, instruídos nas Sagradas Escrituras, não abandonaram o que haviam aprendido. Nenhum compromisso foi feito. Mesmo quando Ário assinou a declaração de fé ortodoxa.
porque eles questionaram a sinceridade de Ario e não aceitaram a sua firma ou a sua assinatura nesta declaração. Constantino teve que intervir novamente e enviar ordem ao bispo Alexandre, exigindo que Ario fosse recebido em comunhão no dia seguinte. Isso foi visto por muitos como uma crise nos assuntos da igreja, e os cristãos de Alexandria aguardavam ansiosamente o resultado desta decisão imperial. No entanto, Ario sentiu sua fraqueza. Os pensamentos o perturbaram. Ele entrou na igreja e orou ao Senhor. A oração era seu último recurso. Os arianos se alegraram e, quando o bispo se ajoelhou diante do altar, levaram triunfantemente a Ario pelas ruas. De repente, os aplausos pararam. Ario entrou em uma casa e ninguém entendeu o porquê. Todo mundo estava esperando lá fora, mas Ario morreu. No dizer de Duran, autor do livro The Age of Faith, era um sábado e Ario espera participar da reunião no dia seguinte. Mas a divina providência o puniu por sua audácia. Ele foi tomado pelo terror, sentiu seus intestinos relaxarem, sua barriga ficou mais espessa, seguida por abundantes evacuações de sangue e queda do intestino delgado. Por outro lado, pedaços de fígado e baço foram removidos juntamente com a perda de sangue. Uma morte trágica. Do concílio de Nicéia não se teve a formulação de um credo. O credo niceno teve pequenas modificações feitas, o credo niceno que foi escrito depois, teve pequenas modificações feitas pelos concílios de Calcedônia e Toledo. Este credo expressa mais precisamente a doutrina da Trindade. Não se redigiu durante o concílio, mas foi redigido depois e pegando já algumas ideias acerca da Trindade. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de verdadeiro Deus, gerado não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra. O qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. Nota-se grande semelhança com o credo apostólico, que durante muito tempo se acreditou era da lavra dos 12 apóstolos, onde cada qual contribuiu com uma frase. Esta teoria revelou-se fantasiosa e, até onde se pode ter certeza, o credo apostólico apareceu somente nos anos 700 depois de Cristo. Ao analisar isto aqui, nós vamos começar a perceber que os dois temas centrais da disputa entre a ortodoxia e os hereges era a questão da cristologia e da Trindade. E como a igreja foi se firmando e foi consolidando uma postura
em relação ao que cria que era verdade por um processo comunitário, conciliar e consensual de buscar esta verdade. Que Deus nos abençoe nesse estudo.